Hoje, o Dança Sem Filtro está em contato com a professora Adriana Colonhato, diretamente de um congresso de endocrinologia e metabologia. Adriana, conta um pouco mais aonde você está, que cidade é? Eu estou aqui em Recife, numa cidade maravilhosa, com um pessoal muito afetivo, muito caloroso está aqui. E o congresso está sendo muito importante por vários motivos. Um deles é que a gente não tem representatividade da dança aqui, mas eu estou aqui justamente para fazer essa ponte, né, para tentar fazer a gente aparecer também, né, em algumas propostas, Sim. porque os endocrinologistas, em geral, eles são uma especialidade médica muito voltada para o humanismo, né, para o ser integral, pensar no paciente não só como o fator doença, mas a doença como uma fase que pode passar, que pode melhorar, que pode prevenir, principalmente. Acabei de sair de uma sala que estava falando da estimativa de vida aumentada e que esses níveis que hoje a gente conhece de colesterol, de osteoporose, talvez eles tenham que ser todos repensados, porque a gente foi projetado e a nossa cultura mundial é para que nós vivêssemos, né, em média 60 anos, e nós estamos vivendo 80, 90, uma estimativa de 100 anos futuramente. Então, o que foi falado, achei muito importante, e aí a dança entra como um elemento, embora não seja citado, infelizmente, em nenhuma mesa, mas eles citam muito o movimento e o exercício físico como um fator primordial para dar manutenção nessa estimativa de vida mais longa. E a gente sabe que a dança, além de ser um movimento, ela é prazerosa, né? Então, ela tem um contexto muito propício para que essa longevidade seja trabalhada de maneira prazerosa mesmo. E aí eu vejo cada vez mais o nosso papel enquanto educadores da dança, enquanto bailarinos, importantes nesse cenário contemporâneo e futuro, né? Por conta dessa longevidade mesmo. E a importância de se dançar, de se começar a dançar com 5, com 50, com 80, essa idade que não vai ter um limite. Eu acho que a dança é um veículo aí muito forte dessa promoção de saúde. E eu tenho acompanhado o seu trabalho. Eu sei que você trabalha muito ligado justamente ao movimento. Você está aí no congresso, você também vai falar, você vai ter uma participação também, ou você está aí nesse momento só adquirindo, acompanhando as informações mais atuais? Esse ano, nesse congresso, eu vim só acompanhar. O ano passado eu falei de neuroplasticidade, desse mesmo congresso. Esse ano eu vim como congressista mesmo, a minha equipe está toda aqui da Unifesp, eles estão apresentando, inclusive, resultados dos nossos trabalhos lá na Unifesp, que a gente atende, inclusive, bailarinos lá. Então, esse ano eu vim dar esse apoio e vim, lógico, me nutrir dessas informações que sempre são novas e importantes para a gente. Mas cada vez mais eu me convenço que pelo movimento, embora a gente olhe aqui todos os estandes têm medicamentos novos, mas a ação do medicamento ela não é isolada se você não faz esse movimento. Então, sempre todas as salas que eu entrei, que falavam, inclusive dos medicamentos, falavam da otimização da ação do medicamento como movimento. E outra coisa que eu queria te perguntar é que, normalmente, esse tipo de congresso ele tem muito foco na doença. Você acha que isso está mudando? Que aos poucos a gente vai olhar mais para a saúde, para o bem-estar e menos para a pessoa doente? Você acha que poderia ter essa inversão? Eu acho, Carla, que isso fica a cargo
das pessoas que trabalham com movimento mesmo, sabe? E quando a gente, por exemplo, esse é um congresso que a maioria são médicos, tanto os palestrantes quanto os congressistas. Fora eu, que sou educadora física e bailarina, tem algumas nutricionistas, nutrólogos, mas pouquíssimos profissionais de outras áreas da saúde. Então, acaba ficando mesmo em torno de dados estatísticos das doenças, para que se estudem medicamentos e caminhos para que se atinja a longevidade com qualidade. E aí, eu acho que a importância de nós estarmos aqui, eu e outros profissionais que não prescrevem medicamentos, que não têm o olhar só para a doença, acho que o nosso olhar é justamente isso, né? Entender o que promove essa saúde, até onde a gente vai, até onde é o papel do médico, até onde é o papel do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutrólogo, do nutricionista, e aí ocupar o nosso espaço, enquanto bailarinos, enquanto professores de dança, enquanto educadores do movimento. Claro, claro. Quando eu perguntei isso, de forma nenhuma eu estou desabonando o papel de cada profissional. Acho que são todos importantes, mas é isso mesmo que você falou, que a gente tenha um olhar multidisciplinar e que se lembre que antes da doença tem a promoção da saúde e a prevenção da saúde, né? Isso que é super legal. E eu gostei muito do que você trouxe, né? Em relação... Oi? E mesmo quando a doença já está instalada, né? Acabei de ver um pôster agora que falava da perda de massa óssea, e a gente sabe que a osteopenia e a osteoporose, que são essa perda, elas não têm muita reversibilidade com o exercício, com o movimento, mas a dança é um fator primordial para se manter o equilíbrio, por exemplo. E essas pessoas com falta de massa óssea, elas não podem correr o risco de cair. Então, dançar com segurança é um elemento primordial, mesmo para essas pessoas que já estão com cometimento de alguma doença. Entendi. E você falou assim que tem poucos trabalhos ainda trazendo movimento e dança? Nesse congresso, sim. Porque nesse congresso, Entendi. como eu disse, é voltado mais para a área médica, a nossa inserção ainda é muito reduzida. Em outros congressos, acredito, mais voltados para a educação, talvez o próprio congresso de educação física e dança, logicamente, nossos trabalhos vão ter maior visibilidade e até maior convite, né? Mas eu acho que a gente tinha que ter uma sessão aqui. Eu sinto falta, porque é um olhar de quem está na prática de tudo aquilo que eles falam aqui na teoria. Eles também estão na prática, mas a prática deles é muito limitada, né? Você vê eles, médicos, ou mesmo os nutrólogos, eles veem, por exemplo, uma pessoa que tem um problema metabólico uma vez a cada 3 meses, na melhor das hipóteses. Nós, que estamos dentro da sala de aula, com um aluno bailarino ou com um aluno que usa a dança como veículo recreativo, a gente vê ele 2, 3 vezes por semana. Um médico, um nutrólogo, nem um psicólogo não vê mais que uma vez por semana. Então, o nosso olhar, a nossa relação é muito mais estreita. É mais fácil a gente perceber o que está dando certo, o que não está, até no medicamento, né? Às vezes o aluno está tomando um medicamento que foi receitado por um endócrino e está tendo tortura. Até ele chegar no retorno da consulta para falar isso, nós já tivemos essa informação muito antes. Não que a gente possa medicar ou mudar a dose, mas a gente tem esse olhar e consegue pelo menos falar para o aluno, olha, se esse medicamento está te dando mais efeito colateral do que benefício, volte ao seu médico antes dos 3 meses, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o papel de quem trabalha com movimento, tanto bailarinos, quanto educadores, quanto professores de educação física, ele tinha que estar mais presente num congresso como esse.
nós temos essa relação mais Sim. estreita com o paciente. E essa questão da observação é bastante interessante, porque eu acho que no trabalho do movimento e da dança, eu não sei se você concorda comigo, se você também percebe isso, a pessoa aprender a se observar. Travou para mim falar. Oi, Adriana, desculpa aqui, o negócio tá feio, porque nós tivemos tempestade aqui. Tô sabendo. Então, eu estava perguntando para você. No nosso trabalho, a gente tem condição de desenvolver o autoconhecimento do aluno. Então, você acha que isso também contribui para o aluno poder avaliar, perceber e comunicar o que ele está sentindo, as diferenças? Você acha que faz diferença? Eu acredito nisso. Muita diferença, né? E principalmente para alguns casos muito específicos, por exemplo, diabetes. O diabetes é um caso que tem aumentado com muita incidência em pessoas mais jovens, o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que não precisa tomar insulina, mas precisa estar sempre muito bem medido e regulado por dieta, por exercício, e talvez por medicamento. E quando você tem uma pessoa sensibilizada, educada no estado que ela está, o médico consegue controlar isso e criar critérios muito mais seguros, porque o médico, como eu disse, não está todo dia com ele. Então, ele é que tem que aprender a se avaliar. Então, a dança, todos os movimentos que trabalham essa consciência de movimento, ela traz muito mais latente essa educação. Então, o diabético, uma pessoa que está em pré-cirurgia bariátrica ou pós-cirurgia bariátrica, também são pessoas que estão em estados muito latentes de mudança física, fisiológica. Então, elas precisam ter uma sensibilidade no sentir delas mesmas. E a gente Sim. é totalmente a favor, né? A gente trabalha isso, mas é fato mesmo, né? A dança, ela promove o sentir com muito mais ênfase do que outros movimentos. E eu gosto muito do termo que você usa, educação, porque, na verdade, nesse nosso trabalho de dança e movimento, a gente promove uma educação para a pessoa também ser mais independente nessa avaliação, né? Poder se auto-observar e levar para o médico uma informação mais precisa do que está acontecendo. E eu vejo realmente em amigos, em família, as pessoas não sabem descrever uma dor, um local, uma sensação, eles têm muita dificuldade de verbalizar. E estou vendo que você tem a mesma observação dentro do teu trabalho, fico contente, porque nós podemos realmente contribuir para essa conversa, para o médico poder agir de uma melhor forma, mais efetivo, não? Eu acho que ontem eu estava até conversando com uma endocrinologista que é bailarina também, né, a Andrea Fioretti, e a gente estava falando sobre isso para os bailarinos profissionais, que infelizmente eles também não aproveitam essa sensibilidade que a dança traz para se conscientizar do quanto eles podem estar machucados ou doentes, né? Que a gente vê muitos bailarinos profissionais com lesões sérias que continuam dançando porque eles não podem parar, ou porque eles acham que não podem parar, ou porque a pessoa que patrocina tem uma cobrança em cima. E a gente estava falando o quanto isso é incidente, né? O quanto isso Sim. ainda é
imposto para o bailarino dançar machucado, para o bailarino dançar com dor, normalizando uma situação que deveria ser melhor olhada, porque aquela dor, aquele tendão machucado, aquela lesão, se for cuidada no início, ela não vira crônica, ela não vai passar um processo crônico. E a cultura que nós temos não, a gente tem que dançar, e muitas vezes você também deve ter feito isso, né? Passa xilocaína, toma no seu... e continua dançando. E essa é uma cultura que nós, eu acho que temos obrigação de começar a tentar conscientizar que essas pequenas lesões, quando elas são insistidas, elas podem virar lesões sérias e crônicas. Então, tanto para diretores, gestores de companhia, quanto pessoas que patrocinam companhias, tem que ser conscientizado que o bailarino lesionado, ele tem que ser atendido, ele tem que ser cuidado, porque aquela lesão pode dar muito mais trabalho, muito mais custo futuramente. Sim. Sim, e muitas vezes irreversível, né? A pessoa perde a carreira e acha, de uma certa forma, dentro do que eu vivi, era uma coisa até legal o desafio de dançar machucado. Nossa, eu sou muito bom, eu danço até machucado. Isso é uma bobeira, né? Uma vaidade tonta e autodestrutiva, na verdade. É um horror, né? Quando a gente está nesse cenário que eu estou aqui, por exemplo, né, falando de lesões e de longevidade, principalmente, a gente vê que esse é um pensamento muito exclusivo do momento, né? E a vida até pode ser feita de momentos, mas levando em conta que a estimativa da nossa vida agora dobrou, triplicou, a gente tem que repensar isso, né? Porque antes eu vivia até os 60 anos, agora eu vou viver até os 100. Então, se eu machucar o meu joelho, se eu machucar o meu tendão, eu vou parar de dançar. E além de parar de dançar, como é que eu vou me movimentar até os 100 anos? Claro, e isso é um pensamento muito interessante, que é a última pergunta que eu quero fazer para você, porque eu sei que você quer voltar para o Congresso, mas é o seguinte, a gente está numa idade, justamente, né? As mulheres passando dos 40, dos 50, é como se a gente estivesse numa nova fase, numa nova vida. O que eu vou fazer a partir daqui? Eu vejo como uma quebra e uma nova perspectiva. Então, justamente, eu queria que você fechasse falando sobre isso, porque até aqui, as besteiras que eu já fiz, eu tenho que assumir. E o que eu posso fazer de bom, é bom eu fazer rápido. Então, eu queria que você falasse sobre isso para fechar. Muito legal essa sua pergunta, porque justamente eu saí de uma mesa ontem falando isso, né? A gente não teve a cultura de que iria viver mais de 60 anos, e agora a gente tem. E o que a gente faz com isso? Levando em conta que a saúde é um processo, não é um momento, não é uma cápsula, não é um remédio que você vai tomar. A saúde é um processo que foi construído. E se hoje eu tenho 40, 50, 60, eu não construí esse processo, o que eu faço agora? Né? A gente acho que tem que olhar com bons olhos a medicina com profissionais sérios, porque o que eu vejo aqui também são várias fake news, né? Pozinho de pirlim-pim-pim, como diz o meu chefe, o Clayton Macedo, não existe soro que vai te dar, não existe elixir da juventude. Se você não fez esse processo até hoje, existem alguns degraus que ainda você pode melhorar através do movimento. Alguns medicamentos, sim, a gente tem medicamentos muito bons para mulheres que podem fazer reposição hormonal, não são todas, para mulheres que podem tomar medicamentos, mas nada é instantâneo. Então, a gente não pode chegar aos 50, aos 40 anos, não fiz nada, agora eu tomo um soro que vai me deixar linda, maravilhosa, eu coloco um chip que vai me dar o elixir da felicidade, eu tomo um hormônio que vai me fazer a mulher linda, maravilhosa, a mulher maravilha.
Isso não existe. Isso não é evidência, não tem evidência científica. Essas condições não são colocadas por profissionais sérios. Normalmente são profissionais que estão só querendo realmente galgar a carreira e ganhar muito dinheiro em cima da sua fragilidade. Então, fica muito atenta. Se você não fez esse percurso ainda, você pode mudar a chave, mas mudar por meio de exercício, por meio de movimento, por meio de mudança do seu estilo de vida. O que compõe o estilo de vida? É o sono adequado, é um exercício, é momentos de prazer, é fazer coisas que te fazem bem e que vão agregar tanto no seu corpo quanto no seu espírito, para que você dali para frente comece realmente a mudar, né, a sua percepção, a sua condição da vida. E não ficar esperando um efeito instantâneo, jamais, de um chip. Aliás, aqui tem uma campanha contra mesmo todas as sociedades de saúde, a ABESO, a SBEM, essas sociedades brasileiras sérias que estão falando em saúde, tem um movimento para que a Anvisa desaprove a circulação desses elixirs, aí, o chip da beleza, o consumo indiscriminado da testosterona e etc. Então, acho que a mensagem final é essa. Se você ainda não fez um processo de vida saudável, um estilo de vida pensando no seu bem-estar, nunca é tarde para começar. Mas comece mesmo pela mudança de dentro, não pela mudança de fora. É isso aí. Nossa, incrível, Adriana, super valeu. A gente ficou aqui 20 minutinhos, mas você trouxe muita informação importante, muito recado importante. Muito obrigada, um ótimo congresso. E depois, quando você voltar, a gente grava outro para você contar mais coisas. Tá bom. Obrigada a você, viu? Um grande beijo. Beijo, tchau, obrigada. Tchau.